Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas sobre a cultura do milho, especificamente agora. Vamos falar um pouquinho sobre manejo e controle de plantas infestantes. A primeira coisa que se diga é o seguinte. Precisamos ter um conceito claro do que é uma planta infestante, o que é uma planta daninha, né? O que é uma planta daninha? Nós temos alguns conceitos que são importantes de mencionar. Plantas daninhas são aquelas, de maneira geral, aquelas plantas que estão em competição com aquela cultura que a gente deseja cultivar. Então, qualquer espécie que está numa área de produção de milho e que vá competir com água, luz e nutrientes a essa cultura do milho, ela é considerada naquele momento uma planta infestante. Pode até ser a soja, pode até ser feijão, pode até ser um milho da primeira safra, que você plantou a segunda safra e está lá com milho. Então, pode ser qualquer espécie que está competindo com aquela cultura principal. Evidentemente que há plantas daninhas verdadeiras, ou seja, essenciais, aquelas que têm características de plantas infestantes mesmo. Então, a gente pode citar aqui plantas de crescimento muito rápido, que têm uma rusticidade, que tem folhas coriáceas, que toleram um estresse, seja hídrico, nutricional, que produz muita quantidade de sementes, e essas sementes têm uma capacidade de entrar em dormência com muita facilidade, ou seja, ela permanece viável no tempo, então passa 2, 3 anos, aquela planta daninha permanece naquele local, mesmo com um controle mais eficiente. Mas, enfim, nós precisamos controlar aquela espécie que entra em competição com aquela cultura principal. No caso aqui, o milho, então nós temos que controlar aquela planta que não é milho, que não seja aquela cultura economicamente importante naquele momento, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho do controle de plantas infestantes para milho. Então, a primeira coisa, gente, fechar aqui a câmera. Primeira coisa, nós precisamos identificar algumas coisas. É importante que se diga, no processo de manejo de plantas daninhas, isso aqui vale também para pragas e para doenças em alguns momentos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é identificar, ter informações sobre essa área de produção. Tamanho, aonde fica, localização, latitude, altitude, se chove muito, se chove pouco, nível de solo, né? Qual que é a condição desse solo, seja química, seja de textura, como é que é o relevo dessa área de produção. Nós precisamos dessa informação. Depois de posse disso, a gente vai caracterizar o nível tecnológico desse produtor. Se é um produtor, seja de área maior ou menor, como é que é a máquina desse produtor? Como é que é o implemento desse produtor? É uma máquina mais nova? É uma máquina de uma tecnologia melhor? É uma máquina mais antiga? Como é que é a logística de transporte dentro desta propriedade para aquela propriedade? A fazenda tem estradas boas? Ela tem condição de atender uma logística com mais eficiência? Ela tem condição de transportar um equipamento maior, um pulverizador maior, de uma área para outra? Ela tem condição de ter uma área de pouso de aviões? Ela tem condição de ter um aeroporto de pouso de aviões agrícolas? Né? Qual que é a questão, qual que é o nível tecnológico de aquisição de sementes? São sementes mais caras, mais baratas? Como é que é a questão do insumo? Como é que é a fertilidade do solo? Importante a gente caracterizar essa área, a fazenda propriamente dita, e o nível tecnológico do produtor. Ali a gente vai ter um embasamento para ver o que a gente pode tratar e manusear, né, assistir esse produtor com base no seu perfil. Então, depois a gente vai à área de produção, faz um levantamento populacional dessas plantas daninhas, identifica as espécies e, de preferência, identificar a população. Então, a gente tem uma informação, um mapa de informações para que a gente possa tomar as nossas decisões. Baseadas em quê? Né? Baseadas em informações que já foram passadas para nós. Quando eu falei dos aspectos de ecofisiologia, fenologia, a gente tem uma situação. Até V4, por algumas referências, é a hora da gente manejar as plantas daninhas. Então, controle de planta daninha, gente, é feito num período bem precoce, né? Onde a planta atinge
quatro folhas verdadeiras, no máximo até V6. É aqui, nesta fase, em que a gente precisa controlar a planta infestante, tá? A partir de V6, a planta está mais alta, o bacheiro já está tampado, se escapa plantas daninhas, vai ser difícil o controle, o pulverizador já não entra mais, nós já temos uma área foliar maior de milho, pode dar uma fitotoxicidade um pouco maior, então é importante a gente fazer o controle dessa planta daninha antes de V6. Então, como é que a gente faz esse controle de planta daninha? Então, nós temos métodos preventivos. Como é que a gente previne planta daninha numa área? Ora, a gente utiliza sementes de elevada pureza, para evitar que tenha sementes de plantas daninhas junto. Evitar o comércio ilegal de sementes. Vamos evitar o contrabando, evitar a utilização de sementes salvas. Vamos limpar as máquinas e implementos, né? Plantei soja, vou usar a mesma máquina para plantar o milho, vamos limpar a máquina de soja, para evitar que a gente coloque essas sementes de soja no local. Inspeção de matéria orgânica da área, né? Às vezes a propriedade tem um animal, né? Que é solto nas áreas de produção, e aí o animal se alimenta de vegetais e leva esse material com o esterco, com as fezes para a área de produção, e lá vai planta daninha também. Áreas de canais de irrigação aqui, importante, né, se for uma área irrigada, né, pode ser que a gente possa disseminar algumas plantas daninhas com base nos aspersores. E a quarentena dos animais adquiridos, é a mesma coisa da inspeção da matéria orgânica, né, às vezes o produtor é de silagem e ele compra alguns animais que vêm de outra fazenda e vem com restos, né, de alimentação da outra fazenda com sementes de plantas infestantes. Então, fazer essa quarentena antes de soltar esse animal na nossa área. A gente pode trabalhar com controle cultural, e isso não pode ser isolado, tá, gente? A gente tem que fazer um manejo integrado mesmo dessas práticas, né? Práticas comuns ao bom manejo de água e solo, conservação de água, fertilidade, adubação correta, correção, rotação de culturas, o espaçamento adequado, o uso de cobertura verde, sistema de plantio direto, palhada, evitando, dando essa barreira física para essas sementes não germinadas de plantas daninhas. Podemos usar o trabalho com capina mecânica, né? De preferência plantas daninhas com até 4 pares de folhas, que a gente vai enterrar essas plantas daninhas e expor suas raízes. Podemos usar o arado, a grade, né? Enxada rotativa. Alguns problemas têm, né? Dificuldade no controle da linha, baixa eficiência em solo molhado. Plantas com reprodução assexuada, vou dar um exemplo, tiririca, ineficiente, nós não podemos usar controle mecânico para tiririca, por exemplo, né? Porque revira, corta os estolões, né, os rizomas e pode disseminar. E um dos problemas também é revirar esse banco de sementes. Às vezes as sementes estão lá embaixo, né, no solo, e a gente usa um arado que revolve esse solo e joga esse banco de sementes para cima. Então, toma cuidado. E aí a gente passa para o controle químico. Bom, controle químico, gente, é importante a gente que se diga. Ó, nós temos aqui manejo pré-plantio, a mato-competição e a pós-colheita. Mato-competição, lê-se período total de prevenção da interferência. Tá? Esta é o que a gente chama de mato-competição, que vai desde a semeadura até V8, por aí. Né? Esta é o que a gente chama de mato-competição. Para a gente minimizar essa mato-competição, o que a gente faz? Vamos tentar manejar pré-semeadura essas áreas de produção. Depois, para a gente evitar a médio e longo prazo mais problemas de plantas daninhas, a gente faz também um manejo pós-colheita, né? Faz o processo de capina mecânica ou química, uso de roçadeiras, né? Para a gente minimizar esses efeitos. Então, nós temos dentro dessa mato-competição um período anterior à interferência, um período crítico de prevenção à interferência. O período anterior à interferência vai até V3, V2, V3. E o período crítico vai de V3 até V8. O que é recomendado? Quanto mais próximo é o controle no período anterior à interferência, maior a possibilidade dessas plantas de milho crescerem no limpo, ou seja, crescerem sem o efeito da mato-competição, né, das plantas daninhas, possibilitando essas plantas crescerem utilizando com eficiência máxima o que você trabalhou com ela.
que é a genética da semente, a água, os nutrientes, né? E absorção de CO2 e oxigênio, etc. Então, o ideal, gente, quer fazer um controle de plantas infestantes? Para milho, até V3 é o ideal, no máximo até V6. Mas o ideal é fazer um controle bem antecipado, bem antecipado. E aí a gente pode dar sugestões, né? Falando de controle químico aqui, nós temos várias informações sobre tabela periódica de herbicidas, né? Inibidores de carotenos, fotossistemas, inibidor de protóxicos, auxina, divisão celular. Isso aqui a gente pode ver os princípios ativos de cada modo de ação. A gente tem também tabelas também recomendadas para a cultura do milho, desde os mais antigos, os mais novos, né? Com tabelas assim, com inibidores de fotossíntese, né? Com nome, né? Nome comum, nome comercial, e qual uma forma de controle. Então, nós temos muita informação para trabalhar. Nós precisamos o quê? Linkar, né? Qual que é a nossa área, o que tem na nossa área, qual que é a população de plantas daninhas da nossa área, para a gente fazer um portfólio de manejo, seja preventivo, cultural, mecânico, aliado a esse manejo químico, visando minimizar os efeitos da matocompetição, lembrando, mais próximo possível ao período anterior à interferência, que vai até V3, 14 a 20 dias mais ou menos. Esse é o ideal, tá? Uma observação aqui, cuidado com um herbicida de princípio ativo nicosulfuron, né? Porque ele pode dar uma fitotoxicidade, principalmente com adubação nitrogenada ou aplicação de inseticida à base de organofosforado. Então, respeita o intervalo de 7 dias antes e 7 dias depois da aplicação ou da cobertura com nitrogênio ou aplicação de inseticida, tá? Tomar cuidado com fontes como sulfato de amônio, que a solubilização é mais lenta. Há alguns híbridos que não toleram esse nicosulfuron, então peça a empresa produtora de sementes uma lista desses híbridos mais sensíveis e evitar superdosagens, né? Superdoses que podem reduzir a produtividade. Então vamos lá. Aqui são os sintomas, né, desse nicosulfuron, né, de fitotoxicidade, ó, essas manchas, né? Aqui, ó, manchas causadas por herbicidas, excesso de herbicidas. E aí a gente vem para sugestões. Olha, isso aqui são sugestões, evidentemente, mas acho que é importante a gente falar. Olha, a gente pode trabalhar com dessecação e pré-emergente. É possível trabalhar só com dessecação e pré-emergente? É possível. Eu não vou falar que não é possível, principalmente em solos mais argilosos, onde a pré-emergência, herbicidas em pré-emergentes, eles funcionam muito bem, né? Então, é possível? Sim, desde que se faça um bom planejamento, verifique se a área tem condição essa população de plantas daninhas, ela é controlada por herbicidas em pré-emergência, então é possível, né? Então a gente pode trabalhar com uma dessecação em pré-semeadura e depois fazer a semeadura e fazer uma aplicação em pré-emergência com alguns herbicidas aqui. Isso aqui são exemplos, tem mais, evidentemente. A gente pode trabalhar, escapou um pouquinho, professor, o que eu faço? Vamos fazer uma aplicação até V3 aqui, ó, entre V3 e V4, né? Fazer uma aplicação com pós-emergente. Se for uma planta com RR, a gente pode trabalhar com glifosato aqui. Então, você pode fazer uma dessecação pré e pós. A gente pode trabalhar sem o pré-emergente, fazer uma dessecação pré-semeadora e depois fazer um controle com herbicidas em pós-emergência em V3 e V4. Pode trabalhar com um herbicidas que são que tem uma ação de pré-emergência e um pós-inicial, tá? No caso da atrazina aqui, tá? Pode trabalhar com a atrazina aqui em pré e pós-inicial e depois trabalhar com pós mais tardio, né? Em V6 aqui, com nicosulfuron, se caso for possível, tá? Podemos trabalhar sem a dessecação em pré-semeadura, mas fazer uma dessecação pós-semeadura, ou seja, faço a semeadura antes dessa semente germinar, eu faço uma dessecação aqui, pode ser até com gramoxone, com 2,4-D, que são herbicidas não seletivos, mas pode ser utilizando glifosato também, e depois fazer um pós mais tardio, um pós após a terceira folha, a quarta folha, com o nicosulfuron ou com imidazolinonas, dependendo
do herbicida e das características das plantas daninhas da área. A gente pode trabalhar com 2 dessecações, seja em pré-semeadura, depois em pós-semeadura, e depois fazer uma aplicação em pós-emergência aqui entre V3 e V6. 2 dessecações e aplicação só de glifosato aqui, né, com sementes geneticamente modificadas aí com tecnologia RR, tá? São exemplos, são sugestões. Aqui nós temos algumas tabelas de herbicidas em pré-emergência para a cultura do milho, do Ministério da Agricultura. Está aqui, todos eles. Nós temos um portfólio muito grande de herbicidas em pré-emergente. Nós temos um portfólio muito grande de herbicidas em pós-emergentes para a cultura do milho. Tá? Todos eles aqui com dose e concentração. Aqui vamos, só para finalizar, passar algumas imagens de pulverizadores, desde os menores, né, passando por alguns maiores, alguns com barras bem interessantes, grandes, né, com um número de bicos interessante, que já são automotores, né, não é de arrasto. Temos os pulverizadores de arrasto e já os automotrizes. Aqui uma foto de uma regulagem de um pulverizador, né, uma tentativa de regulagem. Esse tipo de pulverização é a pulverização de controle de plantas infestantes que utiliza um sensor óptico, né, de identificar a coloração verde nessa planta daninha. Esses bicos, eles pulverizam apenas naqueles locais onde esse leitor óptico visualizou essa planta daninha, ou essa parte verde dessa planta daninha aqui. E aí as pulverizações aéreas, que eu acho que para plantas infestantes ela não é muito adequada, porque se você precisar de controlar a planta infestante nessa fase, nós estamos bem enrolados, tá? Mas é uma forma de pulverização, é um manejo. Funciona melhor para pragas, funciona melhor para doenças. Para plantas daninhas, como o período anterior de interferência até V3, V4, a planta está bem pequenininha, o trator trabalha super tranquilo, com alta eficiência, com muita rapidez, sem necessidade de usar o avião. Tá? Aqui, querem mais informações? Atualizações de herbicidas registrados para a cultura do milho? Entra nesse link, né, da Agrofit, né, do Ministério da Agricultura, e consulte esses herbicidas, e lá tem a bula do produto, tem a forma de aplicação, volume de calda, intervalos de aplicação. É importante a gente trabalhar essa ferramenta visando ter informações para que a gente possa montar o nosso portfólio de aplicação de herbicidas para controle de plantas infestantes. Isso é feito com planejamento, é feito com critério, é feito com organização, com tempo para trabalhar, sem pular etapas. A gente precisa fazer com que o campo, o agronegócio possa ser mais bem planejado e faz parte do planejamento de área de produção, planejamento de aplicação de herbicidas. Isso vale também agora essa informação, tanto para a aplicação de fungicidas e inseticidas em pulverizadores. O pulverizador também tem que estar bom. O pulverizador tem que estar manejado, o pulverizador tem que estar revisado, com os bicos não entupidos, com as mangueiras não quebradas, né? Não pode ter entupimento, não pode ter vazamento. Seja o pulverizador da idade que for, é preciso manutenção. Tá? E aí, com um conjunto de informações e com o manejo de maquinários e com a otimização desse processo de regulagem de pulverizadores e aplicação na dose ideal e correta dos herbicidas, tenha certeza que a gente vai conseguir controlar as plantas infestantes com custo baixo e mantendo a nossa produtividade, ok? Aqui, ó, mostrando aqui, né, só uma imagem, né, do Agrofit, né, e dos produtos, só para vocês terem uma ideia, ó, 265 registros de produtos herbicidas para a cultura do milho. Então, nós temos muita alternativa de controle visando a controle de plantas daninhas para o milho, ok? Bom, chegamos ao fim aqui, espero que tenham entendido. Estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, ok? Fiquem em paz aí. A próxima aula vamos falar um pouquinho de praga, tá bom? Um abraço, até.